Fala, turma. Vamos continuar nosso curso aqui de matemática, começando do zero para concursos públicos. Nós vamos falar sobre a radiciação, assunto importante também, tá? Ferramenta de trabalho aí para resolver questões de prova. Vamos aqui. Definição, rapidinho, professor Anderson aqui. Vamos começar logo sem muita enrolação, que eu sempre falo isso, né? Não tem enrolação. A definição aqui que nós vamos tratar de raízes, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A definição sobre raízes, ela vai envolver uma formalidade aqui que eu vou tentar bisurar para vocês. Não é obrigado a ficar se apegando muito a esses termos, mas é bom comentar rapidamente, tá? Esse símbolo aqui da raiz mesmo aqui, que a gente, esse Rzinho, essa casinha aqui, na realidade tem muita gente que não sabe, mas isso é uma simbologia da própria letra R, tá? Isso aqui este símbolo, portanto, nós chamamos de radical, tá bom? Ele é o radical. Este numerinho que fica ali em cima, que está genérico aqui como a letra N, né? Ele é o que a gente chama de índice. Até escrever aqui. Ele é o nosso índice da raiz, tá? E essa parte aqui que está dentro, deixa eu tentar puxar uma flecha para outro lugar aqui. Essa parte que está dentro é o nosso radicando. Radicando, beleza? Vai cair isso em prova de concurso? Não vai, o importante é saber resolver. Então vou até dar uma limpada aqui, tá? Dar uma limpadinha aqui, para ficar mais clean aqui, para ficar mais limpo a nossa visualização. Ok, pessoal, e aí algumas definições que nós vamos tratar aqui primeiro o seguinte, esse A aqui, que é o nosso radicando, ele é um número que pertence ao conjunto dos reais. Professor, mas você falou que ia comentar rapidamente sobre os reais e não comentou. Então vamos aqui rapidinho. Pessoal, o que a gente define como conjunto de números naturais são os números que vão de 0, 1, 2, 3 e vão progredindo assim positivamente, tá? Então aqui não tem décimos, centésimos, nada disso, tá? Então são números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Os números, esses aqui são os naturais, então, naturais. Essa simbologia aqui é para números inteiros, que é uma letra Z, né? Inteiros. Os inteiros, eles pegam os negativos, os infinitos, por isso que tem uma reticência aqui. Números negativos, né? Inteiros negativos. Por exemplo, peguei o intervalo aqui, menos 3, menos 2, menos 1. Aí pegam os naturais também, ó. 0, 1, 2, 3. Quer dizer que os naturais, eles estão dentro aqui dos inteiros também, tá bom, galera? Importante. Beleza. Professor, vai lá. Existe um conjunto de números chamados racionais. Aqui também eu vou um pouco rápido para a gente focar na aula, mas o conjunto dos racionais pode ver que está escrito com uma lei de formação aqui. Qualquer x que pertence a esse conjunto dos racionais, que é simbolizado por essa letra Q, qualquer x que pertence a ele, é um x, é um número genérico que pode ser fracionado. Mas essa fração ela deve respeitar algumas regrinhas aqui também. O número de cima aqui, que a gente chama numerador, ele pertence aos inteiros, então ele pode ser negativo, pode ser positivo e pode ser o zero, inclusive, tá? A parte de cima, que a gente chama de numerador. Mas a parte de baixo, ele é um inteiro, mas vem um asterisco aqui. O que esse asterisco indica? Vamos lá. Esse asterisco indica que não pode ser zero, tá? O que eu estou querendo dizer aqui simbolicamente? Que a parte de baixo, que está simbolizada pela letra B, que é o nosso denominador, ela não pode ser zero no conjunto dos números racionais. Então, números racionais, eles englobam também os inteiros naturais, porque pegam um inteiro, por exemplo, e um natural, que é o número 5. O número 5 ele pode ser escrito fracionado, com um denominador diferente de zero, porque o 5 pode ser escrito como 10 sobre 2. É uma divisão, né? 10 dividido por 2 é 5. Ah, mas pega um inteiro negativo. Beleza, vamos ver o menos 3. O menos 3 também pode ser escrito fracionado, menos 6 sobre 2. Mas os racionais, eles pegam mais do que isso, porque eles pegam números que não são naturais e nem inteiros. Por exemplo, o 0,2, por exemplo. O 0,2 é 2 fracionado em 10, né? Então isso é importante, eles pegam mais coisas, inclusive eles pegam dízimas periódicas. Se você pegar o número 0, 3, 3, 3, 3 e assim por diante, repetido infinitamente, ele é o 3 fracionado por 9. Depois a gente estuda isso com profundidade. Mas se você pegar aí sua calculadorazinha aí do celular e dividir 3 por 9, você vai encontrar o 0,333 aí infinitamente, né? Beleza? Então,
os números racionais, eles são os inteiros, os naturais também, mas eles pegam todas as frações, inclusive as dízimas periódicas, os décimos, os centésimos, os milésimos e assim por diante. E existe um outro conjunto, chamado de conjunto de números irracionais, que são as dízimas não periódicas, as dízimas que têm um padrão, perdão, corrigindo, que não tem um padrão de repetição. Elas se repetem, mas não com um padrão, sempre o mesmo número, tá? O mesmo padrão numérico. O número π é uma dízima não periódica, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3. Se você pegar uma calculadorinha aí e fizer esse experimento, você vai perceber. E todos esses conjuntos, eles formam aqui, ó, o conjunto dos números reais. Por que eu desenhei assim? Porque você vai perceber que os naturais, eles estão dentro dos inteiros. E os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais. Mas os irracionais não, eles estão separados. Porém, todos esses juntos, eles formam o conjunto dos números reais, beleza? Só para a gente explicar aí, porque fiquei devendo isso de outras aulas. E aqui nós estamos falando que o número de dentro, que a gente chama de radicando, ele pertence ao conjunto dos números reais positivos, tá? Os reais positivos. E esse numerinho aqui, que é o índice da raiz, ele é sempre maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2. O que eu quero dizer com isso? Já vamos partir para os nossos modelos aqui. Eu estou dizendo que quando nós temos uma raiz aqui, um radicando, e não aparece índice aqui, ó, o índice vem vazio, é subentendido que esse índice é 2, tá? Então, quando não aparece nada aqui, é subentendido, é definido o índice 2, a raiz quadrada. Se for outro índice, vai aparecer, tá? Vai aparecer o índice aí. E um detalhe importante aqui, já para vocês tomarem cuidado aqui com certas coisas, é que tem gente que cria uma ideia errada de que não existe a raiz de número negativo. Cuidado, existe sim, tá? Você tem que perceber se essa raiz ela é par ou ela é ímpar. Porque lembre que números negativos elevados a expoentes ímpares, eles têm resultado negativo. Isso vai impactar para a gente daqui a pouco. Mas vamos com calma, a gente vai ver isso pouco a pouco. Vamos numa primeira propriedade aqui. A primeira propriedade vai levar em consideração justamente as soluções das raízes. Por exemplo, se você pega esse número 125 aqui, você vai tentar decompor ele em fatores primos. O que é isso, Anderson? Decompor em fatores primos. Você vai tentar dividir ele por números que sejam divisíveis por eles mesmos ou por 1. Não entendi nada. Então, lembra assim, ó, número primo é aquele número que só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1 de forma inteira. Por exemplo, o 2 é primo, porque o 2 só pode ser dividido com o resultado inteiro por ele mesmo ou por 1. Por exemplo, 2 dividido por 2 é 1, 2 dividido por 1 é o próprio 2. Qualquer outro número que eu tentar dividir o 2, ele não vai dar um resultado inteiro. Por exemplo, 2 dividido por 3, 2 dividido por 4 não dá inteiro. O número 3 também é primo, o número 4 já não é primo, porque o número 4 ele pode ser dividido por ele mesmo, por 1, mas também pode ser dividido inteiramente por 2. O número 10, por exemplo, ele não é primo, porque o 10 é divisível de forma inteira por 2, por 5, por ele mesmo, por 1. Agora, o número 5 ele é primo, porque ele só pode ser dividido inteiramente por ele mesmo por 1. Por exemplo, 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 1 é 5. Mas 5 dividido por 2 não dá, nem por 3, não dá inteiro, tá? 5 dividido por 2 é 2,5, é 2,5, mas esse número não é inteiro, correto? Então, o 125 ele vai começar sendo dividido por 5, porque por 2 não dá exato, por 3 também não. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Opa, dá 1, né? Então, aqui apareceu 3 vezes, ó. Então, esse aqui é 5 elevado à terceira. Por que isso é importante para a gente? Porque quando a gente escrever aqui, ó, 5 elevado à terceira no lugar de 125, foi por isso que a gente fez, você vai lembrar daquele bizu da escola, de que esse cancela com esse, né? Na realidade, esse bizu tem algumas coisas por trás dele, mas vamos pegar ele mesmo. Já vai servir para a gente resolver a questão. Então, o resultado dessa raiz é 5. Raiz cúbica de 125 é 5. Esse mesmo raciocínio vai servir, por exemplo, para o 121. O 121, ele só pode ser decomposto de forma inteira. Por exemplo, se você tentar dividir 121 por 2, não dá exato, nem por 3, nem por 4. Aí você vai tentando, né? O 4 nem é primo, nem poderia tentar. Por 5, por 7, que é primo também.
121 só vai ser dividido de forma inteira por 11, que é um número primo, que vai dar o próprio 11. E por 11, de novo, que vai dar 1. Eu estou dividindo, tá? Esses resultados aqui são resultados de divisão. Então, o 11 aqui, 2 vezes, é 11 ao quadrado. Onde que eu quero chegar? Que a raiz quadrada, portanto, de 121, pensando que aqui dentro é 11 ao quadrado, esse radicando, pode ser simplificado e seria apenas o 11. Então, de forma rápida aqui, eu estou sempre dizendo aí para os professores de matemática não ficarem bravos comigo. É bisurado, é concurso público. Esse n com esse n aqui eu posso simplificar, dizendo que genericamente isso aqui daria um A, tá? Isso vale para todo número que seja pertencente aos reais positivos, onde o n é um número natural, tá? Sendo ele natural, portanto, maior ou igual a 2, beleza? Por causa daquilo que a gente já falou. Ok, então tudo isso leva a gente a pensar o seguinte, que essas simplificações aqui serão bem diretas quando aparecerem dessa forma. Por exemplo, quando não aparece nada que é 2, eu poderia apenas simplificar dizendo que isso aqui é 4, isso aqui eu poderia apenas simplificar dizendo que isso aqui é 7, isso aqui eu poderia apenas simplificar dizendo que isso aqui é 7 também, tá? Se o índice for igual ao expoente lá dentro. Agora, eu já chamei a atenção, porque isso só vale para um caso onde a base, aqui o A está representando a base, vou trocar essa palavra base aqui na realidade, né? Essa não é uma base, é um radicando, tá? Corrigindo. Então, onde esse radicando aqui, que é o que está aqui dentro da raiz, propriamente dito, ele é um número, olha o que está escrito aqui, maior do que zero. O que quer dizer maior do que zero? Positivo. Maior ou igual a zero, tá? Então, quer dizer, ele pode ser zero, mas também pode ser positivo. Zero ou um número positivo. Beleza, professor. Então, por que isso é importante? Porque essa definição ela não valeria, por exemplo, para este número aqui. Eu não poderia apenas cortar e falar que isso dá igual a menos 2. Não dá, galera. Por quê? Por quê? Então, vamos ficar espertos aqui. Porque você vai lembrar da aula de potenciação. Esse número negativo elevado ao expoente par, ele é positivo, tá? Número negativo elevado ao expoente par, ele é positivo. Então, eu posso simplificar? Posso. Mas se o expoente aqui for par, eu não vou tirar ele como menos 2 idêntico aqui. Eu vou colocar ele como 2 positivo. Se o expoente aqui for par, beleza? Agora, neste caso, onde o expoente é ímpar, ó, o número aqui, o radicando, né? Ele é negativo, mas esse expoente aqui é ímpar, aí tudo bem, ele vai sair negativo, ok? Então, cuidado aí com esses detalhes, podem ser pegadinha de prova. Então, vamos aqui, tá? Vamos avançando. Eu vou dividir essa aula de radiciação em mais do que uma, para não ficar muito extenso esse vídeo aqui, ficar muito grande, tá? Para ficar bem organizadinho para você. Segunda propriedade vai dizer que eu posso simplificar sempre que possível este índice com esse expoente, tá? Então, desde que seja, obviamente, por um fator comum. Que eu quero dizer, onde eu quero chegar. Por exemplo, depois eu volto ali para a explicação mais formal, que é essa explicação de cima, mas eu quero chegar aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho o índice da raiz 4, o índice da raiz 8 e o expoente 4 aqui. Eu poderia fazer uma simplificação e a resposta é sim. Por exemplo, eu posso simplificar isso aqui por fator comum, o mais viável para mim. No caso que seria muito bom eu simplificar por 4, tá? Porque 8 dividido por 4 é 2. E o 4 dividido por 4 aqui é 1, de forma que esse 1 ali não precisa aparecer. Então, poderia ser reduzido por uma raiz quadrada de 7. Como essa raiz não é exata, a gente pararia por aqui mesmo, tá? Ah, mas e aqui nesse caso, Anderson, onde eu não tenho expoente aqui em cima? Como que eu poderia simplificar? Então, você vai dar na propriedade anterior e usa a propriedade anterior também. É isso. Usa a propriedade anterior, tá? 32. 32 aqui, você vai simplificar por 2, aí que vai dar 16, aí por 2, que vai dar 8, aí por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, e por 2, que vai dar 1. Quantas vezes apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, né? Beleza? Então, eu poderia escrever isso aqui assim, ó. Eu estou juntando as duas propriedades. 2, isso aqui deu 5, então 2 elevado à quinta, né? Então, 2 elevado à quinta. Aí eu posso simplificar aqui do jeito que eu expliquei anteriormente. Por exemplo, por 5 e por 5, né? Tem que ser um fator comum, galera, pelo amor de Deus. Então,
10 dividido por 5 aqui vai dar 2. E o 5 dividido por 5 aqui vai dar 1. De forma que não precisaria aparecer nenhum índice, nenhum expoente. Isso aqui poderia ser escrito assim, porque se não aparece nada aqui é 2 mesmo. E se não aparece nada aqui é 1 mesmo, tá? Então isso aqui ficaria uma raiz quadrada de 2. Como a raiz quadrada de 2 não é exata, eu poderia parar por aqui mesmo. Essa seria a segunda propriedade. Agora, a formalidade aqui importante é a seguinte. Isso vale... Deixa eu até arrumar aqui, eu escrevi uma letra alfa aqui. Na realidade, eu não estou usando alfa como radicando. Estou usando A. Isso vale para um A, né, que é o radicando, que é esse número aqui de dentro da raiz. Isso vale para um A que pertence aos reais positivos. E o índice da raiz é um número natural. O índice é maior ou igual a 2, tá? E o expoente aqui, o fator que está sendo usado para simplificar, ele é diferente de zero, tá? Ele não pode ser zero. Eu não posso simplificar alguma coisa por zero. Isso aí, para quem está ensinando direitinho, já entendeu, porque sabe que eu não posso dividir coisas por zero no nosso estudo aqui, tá? A terceira propriedade, ela vai falar que essas raízes, ela pode ser escrita como um produto separado, se existir um produto no radicando. Então, aqui dentro da raiz, o radicando for um produto, eu posso escrever o produto das raízes, de forma desmembrada aqui, né? Aqui com a formalidade também, muito parecida com a anterior, tá? O B, o número A e o número B, eles são reais positivos. O índice é natural, o índice é maior do que zero. Isso aqui vocês já pegaram, né? Então, imagine que apareceu uma raiz aqui com o produto do radicando. Se não aparece nada no índice, é 2. Então, eu quero dizer que isso pode ser escrito separadamente assim, tá? Inclusive, isso facilitaria a minha vida. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. A raiz de 4 a gente sabe que é 2. E a raiz de 25 a gente sabe que é 5. De forma que o resultado disso aqui é 10, portanto, tá? Este resultado aqui é 10, certo? Se eu escrever, portanto, separadamente. Isso vale para qualquer índice, né? Inclusive índice ímpar, não tem problema. Isso aqui seria, por exemplo, uma raiz cúbica de 27, de forma separada, uma raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. Se você fizer daquela decomposição, eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, porque eu já fiz algumas para vocês verem. Se vocês decomporem o 27 por 3, isso vai dar 3 ao cubo. E se vocês decomporem o 8, esse 8 aqui tá meio feinho, né? Mas isso aqui é um 8. Se vocês decomporem esse 8 por 2, ele vai dar 2 elevado ao cubo, que vai dar 2 vezes 2 vezes 2. E aí eu posso, inclusive, simplificar aqui, chegando ao meu resultado, ó, tá? Isso aqui sairia um 3 fora da raiz e um 2 fora da raiz, e esse resultado daria 3 vezes 2, que é 6. De forma, portanto, que isso aqui vale 6, tá certo? Essa é a nossa propriedade número 3 das raízes. Vamos para a quarta e última propriedade aqui, já, né? Então, o objetivo é que essas aulas não fiquem muito extensas mesmo. A quarta propriedade é muito parecida com a anterior, só que é feito para fração. Se a fração é uma divisão, né? Se existe uma divisão aqui do radicando, isso pode ser escrito como uma divisão ou uma fração das próprias raízes, tá? Com todas aquelas formalidades que nós já estudamos. Eu quero dizer que eu posso separar isso em uma raiz cúbica de 27, separada, fracionada aqui, não como uma raiz só, mas como raízes separadas. Raiz cúbica de 8, inclusive a gente acabou de ver que isso aqui pode ser escrito como 3 ao cubo, né? E isso aqui pode ser escrito como 2 ao cubo. E se eu simplificar, isso aqui fica apenas 3, isso fica apenas 2, de forma que esse resultado aqui é 3 sobre 2. Fazendo bem passo a passo. Por fim, nosso último exemplo, então, é um caso onde eu vou até estender aqui os exemplos, vamos adiantar a nossa matemática básica para coisas futuras. A partir de então, eu quero que vocês entendam que esses números aqui, o 0,1, o 0,01, o 0,001 e assim por diante, inclusive nós citamos algo parecido em outra aula, tá? O 0,1 você pode escrever como 1 sobre 10, o 0,01 como 1 sobre 100, o 0,001 como 1 sobre 1000 e o 0,001 como 1 sobre 10.000, tá? E isso aqui ainda adianta que poderia ser escrito de uma outra forma que vai ser muito útil para a gente. O 0,1 pode ser escrito como 10 a menos 1, o 0,01 como 10 a menos 2 e assim por diante, tá?
isso aqui como um 10 a menos 3 e vai seguir essa lógica aqui. Isso aqui como um 10 a menos 4. Onde nós queremos chegar com isso é que eu posso escrever isso como uma raiz de 1 sobre 100, que poderia ser separado como uma raiz de 1 sobre uma raiz de 100, e a raiz quadrada de 1 é o próprio 1, e aí a raiz quadrada de 100, já que o 100 é 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100, e quando não aparece índice é 2, simplificando seria 10, né? Seria 10. Então, essas são as nossas propriedades sobre raízes, tá certo? Esse é o nosso primeiro trabalho sobre raízes, portanto, sobre o conteúdo radiciação. Temos aí, então, mais uma aula de matemática começando do zero para vocês, indo direto ao ponto, beleza? Curta esse vídeo, compartilhe, ajude as pessoas a conhecerem esse trabalho. Eu sempre vou dizer que quando você compartilha conhecimento, você não está perdendo a sua vaga, você está ajudando um parceiro de jornada a realizar o sonho dele também. Beleza? Um abraço do professor Anderson e até a próxima aula.